Imagine o seguinte cenário: você tem uma pessoa da sua família ou um vizinho seu, um conhecido que está passando por uma situação de dificuldade e você, além do seu imóvel, possui um outro imóvel e decide ajudar, estender a mão. E você empresta aquele imóvel para aquela pessoa residir por um ano até que ela possa se restabelecer e depois lhe devolver o imóvel. O tempo passou, você solicitou aquele imóvel para poder, enfim, dar a destinação que você quer dar, mas aquela pessoa começa a se opor a entregar o imóvel e começa a dizer que precisa ficar por mais um tempo e que vocês não tinham nada escrito para estipular o prazo que ela deveria sair. Estamos diante de um contrato de comodato. O comodato é um contrato de empréstimo e ele, assim como o contrato de locação, ele pode ser verbal ou por escrito. A prudência, a experiência recomendam que se faça o contrato por escrito, porque no contrato escrito você vai constar ali, vai fazer constar o tempo do empréstimo do imóvel, do comodato, quais são as obrigações que ele vai ter, o comodatário, quais são os, as dívidas que ele vai ter que pagar, por exemplo, ele vai ter que pagar o IPTU, vai ter que pagar as contas de água e luz, né? Se existe algum débito antes dele entrar no imóvel e qual o prazo final de entregar aquele imóvel. Perfeito. Mas quando o contrato não é escrito, que é a maioria dos casos que chega aqui para o escritório, você geralmente fica sem saber o que fazer. Primeiro, vem o medo daquela pessoa querer ficar por mais de 5 anos e querer fazer a uso capião, que é o clássico medo das pessoas é esse, tá? Esse é o primeiro deles. Um outro medo é você não conseguir tirá-lo de lá. Perfeito? Bom, nesses casos de comodato verbal, você tem à sua disposição a notificação, seja ela judicial ou extrajudicial. Eu já vi diversas pessoas quebrando a cara, entrando com ação de despejo. Ação de despejo é dentro de um contexto de relação locatícia, não dentro de um contrato de comodato. Então, a ação vai ser extinta, sem resolução do mérito. Eu já vi pessoas também entrando com ação possessória para tirar aquela pessoa do imóvel, sem ter feito a comunicação previamente para que aquela pessoa deixe o imóvel. E isso pode ser uma ausência de requisito necessário para que aquele processo possa se desenvolver de maneira regular. Então eu quero te dar aqui, no mínimo, duas opções válidas e duas que não são tão válidas, ou podem até ser válidas, mas não são eficazes para você quebrar ali a boa-fé daquele comodatário. Primeiro, começando pelas piores, nós temos aqui a notificação por WhatsApp. Então você pode redigir um texto narrando que o imóvel é seu, narrando que no dia tal você emprestou aquele imóvel para que ele pudesse ficar por um ano, certo? E o prazo passou e ele não quer sair. Então você pode mandar isso por WhatsApp, pode mandar isso aqui por e-mail. Porém, esse tipo de prova tem uma certa fragilidade, principalmente se a pessoa não quiser visualizar ou não quiser te responder. Mas aqui eu tenho duas opções que são excelentes. A primeira delas é a notificação via cartório de títulos e documentos. Lá você vai preparar a redação da notificação, vai entregar no cartório, hoje até eles recebem online. Você vai pagar a taxa, que é o que desencoraja às vezes algumas pessoas a fazer via RTD, né, porque a taxa às vezes é um pouco mais alta. E aí o funcionário que tem fé pública vai se dirigir até o endereço lá do seu imóvel e vai notificar e vai atestar que ela leu, recebeu e leu aquela notificação extrajudicial, perfeito? A segunda alternativa seria a notificação via telegrama. Para quem não conhece, os Correios ainda hoje fazem um trabalho de entrega de telegrama. Mas por que telegrama e não a notificação, você escrevendo uma cartinha e mandando via Correios, Sedex, aviso de recebimento? Por que não? Porque quando você envia uma carta para uma pessoa, certo? Via postagem normal, ainda que através de recebimento de mão própria, certo? Você, na verdade, vai ter um comprovante de que ela recebeu, mas não o que. Já no Telegrama, o teor do que é do que é escrito, o teor da notificação, obrigatoriamente vai ser comprovado que ela recebeu aquele teor e provavelmente leu, porque se ela recebeu, você colocar lá aviso de recebimento com mão própria,
Ou seja, somente aquela pessoa vai poder receber e ela não vai poder alegar que não sabia o que tinha dentro ou que recebeu outra coisa. Por quê? Porque o telegrama, o próprio correio, vai te mandar uma cópia do que você enviou para ela. Então, você tem como comprovar que ela recebeu aquele tipo de teor e que foi uma notificação informando que você quer o imóvel de volta. A partir dali, lógico, você vai dar um prazo de 30, 40 dias. A partir dali, ela já está constituída em mora. E você pode, ela não querendo entregar o imóvel, entrar com ação no seguinte termo. Primeiro, se você for o proprietário formal do imóvel e aquele imóvel tiver uma matrícula, você entra com ação reivindicatória, certo? Se você tiver um imóvel que é somente posse, então você vai entrar com ação de reintegração de posse ou outra de natureza congênere, mas a reintegração de posse é a mais adequada. Perfeito, gente? Falando isso aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês, a partir de hoje, primeiro, não vai emprestar mais imóvel sem um contrato escrito de comodato, e segundo, vocês vão ter agora subsídios necessários para poder desocupar aquele folgado que está ocupando o teu imóvel. Grande abraço, pessoal, até a próxima. Tchau.